Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos iniciar uma série nova de devocionais, tratando o tema da divindade do Messias, que é uma de cristologia. Então, vamos nos enveredar pelo caminho das Sagradas Escrituras que apresenta o Messias, Jesus, o Filho de Deus, como Deus encarnado. Então, acompanhe conosco esse devocional para a sua edificação e para o nosso crescimento na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Bem, quando nós falamos que Jesus era Deus em carne humana, nós podemos dar a seguinte definição: a encarnação foi o qual Deus, Filho, assumiu a natureza humana, sem, contudo, deixar ou perder a sua natureza divina. E a comprovação bíblica da divindade de Jesus, o Messias, é bem ampla no Novo Testamento, confirmando, por exemplo, algumas daquelas profecias messiânicas do Antigo Testamento, do Tanar, da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica, mostrando certos aspectos divinos da pessoa bendita do Messias prometido a Israel. Então é isso que nós vamos examinar sobre as várias categorias, várias passagens que nós encontramos na Bíblia Sagrada, mas especificamente um olhar, uma atenção maior para aquilo que encontramos na Brit Hadashah, que quer dizer Novo Testamento em hebraico, tá certo? Então nós vamos ver, por exemplo, as alegações bíblicas diretas, que são os nomes divinos, nomes da deidade aplicados ao Senhor Jesus no seu ministério, na sua vida, nas realizações de milagres, sinais e prodígios, mas de uma forma bem direta, nomes que nós encontramos no Antigo Testamento usados exclusivamente para se referir a Deus, o Pai. Vamos ver no Novo Testamento, esses mesmos nomes usados de forma para se referir a Jesus como um ser divino ou Emmanuel, Deus entre os homens. Então, a primeira palavra que nós vamos ver é a palavra Senhor, que aparece na Bíblia, em especial, em particular, no Novo Testamento, que é a palavra grega Kyrios, atribuída ao Messias. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, a palavra Senhor no nosso texto em português, que vem aí do grego Kyrios, que é empregada simplesmente como tratamento respeitoso dispensado a uma pessoa superior, como nós temos no português Senhor, o Senhor, por gentileza, pode se dirigir a tal lugar, o senhor aceita algo, o senhor gostaria de mais alguma coisa, aí nós estamos usando a palavra Senhor de uma forma a dar um tratamento respeitoso às pessoas. Como, por exemplo, encontramos aqui Mateus capítulo 13, Mateus 13, 27, nós temos aqui essa passagem da parábola do joio e do trigo, e olha só que interessante o uso da palavra Senhor num tratamento comum de respeito às pessoas. Diz assim: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então perceba que o Senhor aqui é um fazendeiro, é um proprietário de terras, é um agricultor. E aí a palavra Senhor é usada assim, de forma a dar a ele um tratamento respeitoso. Mas também nós temos o uso, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 24, que é o uso para aquele que é Senhor no sentido de ser patrão, dono ou proprietário. Olha que interessante. Enquanto lá eram os vizinhos falando, aqui são, sim, os servos, Então, às vezes, pode simplesmente significar patrão, proprietário, dono de algo, tá certo? Então, olha aí, nós encontramos em Mateus 6, capítulo 6, versículo 24. Diz assim, palavras do Senhor Jesus, usando a palavra Senhor como o proprietário, o patrão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha que interessante aqui, dois senhores, né? Dois patrões, né? Aqui no caso. Tem um patrão que é o Mamon, o dinheiro, né? E o outro patrão que é o Senhor. Então, percebam que nós temos aí os vários usos da palavra Senhor no Novo Testamento, como também temos no hebraico, né? Nós temos a palavra Adon, que quer dizer Senhor, nesses sentidos, e temos aí, claro, a palavra Adonai, uma referência ao Deus de Israel, né? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Por exemplo, quando olhamos para Lucas, capítulo 2, versículo 11, em que nós temos aqui a passagem falando sobre a chegada do Messias, então, o escritor usa uma palavra diferente aqui, no uso diferente. Então, é a mesma palavra, mas o uso é diferente, né? Não é mais nem um tratamento de respeito, e nem uma questão de ser um patrão, ser um dono, um proprietário. Aqui já é realmente um uso mais específico e exclusivo para Deus. Então, olha só, né? Acompanhe comigo o que nós encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 11. Diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ora, então nós já temos aí não só o artigo definido, que ajuda, né, a dar mais ênfase, né, à palavra, né, no caso esse substantivo, Senhor, mas a ênfase é dado é Cristo, o Senhor. Então, vamos entender aqui o que é esse uso da palavra, né, Senhor aqui. Ainda assim, a mesma palavra é também empregada na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, de uso comum na época de Cristo, como uma tradução do hebraico Adonai. Quando se lê Adonai? Quando se tem ali as 4 letras do nome de Deus. Yod, Rei, Vav e Rei. Né? Um nome que se perdeu a pronúncia e que os judeus zelosos não procuram não ler como está escrito com a forma vocalizada, as consoantes mais as vogais, né, do texto massorético, que é justamente a inclusão das vogais para não se perder ao longo do tempo, devido às perseguições, né, às destruições de Jerusalém, às guerras, né, sobre o povo judeu, para não se perder a pronúncia correta das palavras na Bíblia Sagrada. Então, eles foram e vocalizaram elas de forma a que se pronuncie corretamente cada uma dessas palavras. Mas o judeu não pronuncia o nome de Deus, que tem as consoantes mais as vogais. Ao invés disso, eles se referem, então, quando vem o nome de Deus, eles se referem ao termo Adonai. Eles usam o termo Adonai, quer dizer, literalmente, meus senhores, mas que é entendido como Senhor, uma referência não a um tratamento respeitoso, não a um tratamento de patrão, de dono, né, de proprietário, mas ao uso e o tratamento para Deus. Então, a tradução grega, né, Kyrios, é justamente o uso da palavra Adonai no hebraico. Então, é uma referência ao próprio Deus, tá certo? Então, quando você puder, se você já estiver aí lendo na sua Bíblia, você vai perceber que a palavra Senhor vai ser escrita de 2 maneiras, né, no Antigo Testamento. Isso é muito evidente, né, para a gente. Vai estar a palavra Senhor, a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, mas quando aquele Senhor for de fato o nome de Deus, né, uma referência ao próprio Deus, com o uso do seu nome, você vai ver que as letras, todas essa informação. Então, se veio Senhor, a palavra Senhor no Antigo Testamento, tudo em caixa alta, saiba que é uma referência direta ao nome de Deus, portanto, ao próprio Deus. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Então, essa é a primeira palavra, Kyrios, Senhor, mas também, como nós vimos, usada para se referir, né, a Jesus como, né, Senhor, né? Mas também nós temos a palavra Theos em grego, que é a palavra Deus. Nós traduzimos Theos do grego para o português como
Deus, porque esse é o significado da palavra. E aí nós temos aquilo que chamamos de equivalência, né, formal. O que aquela palavra significava na língua original da Bíblia, grego ou hebraico. O grego para o Novo Testamento, o hebraico para o Antigo Testamento, é a palavra que nós trazemos para o português na sua equivalência formal, né? Aquilo que corresponde. Então, nós temos a palavra Deus em português para se referir justamente à divindade, né? Ao Senhor Criador dos céus e da terra, né? Então, olha só, a palavra Theos, Deus, né? Tem o seu uso geral reservado no Novo Testamento para Deus Pai. Olha que interessante, né? Quando nós lemos em grego, né, o texto do Novo Testamento em grego, quando se refere a Deus Pai, é a palavra Theos que aparece, né, que quer dizer Deus. Mas nós vamos ver agora algumas passagens, né, em que o termo Theo é aplicado, né, empregado em referência a Jesus, o Messias, ao Cristo. Né? Quando nós olhamos para a Bíblia e encontramos no Novo Testamento a palavra Cristo e Messias, palavras equivalentes, elas têm o mesmo significado. Messias é a forma que nós temos transliterada para o português da palavra Machia, e tanto Machia do hebraico quanto Messias no português e Cristo no português também é equivalente da palavra Christos do grego. E tanto uma quanto a outra quer dizer ungido. Então, Mashiach no hebraico, Christos no grego, Cristo em português e Messias no português quer dizer ungido de Deus, tá bom? Então, esse é o significado. Mas olha que interessante, acompanhe comigo agora as leituras em que o Senhor Jesus é chamado de Theos, né? De Deus no Novo Testamento. É o mesmo termo que se aplica a Deus Pai, se aplicando para Deus Filho, né? Então, vamos lá comigo, João, capítulo 11, um texto bem conhecido, versículo 1 e versículo 18, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, perceba que o verbo aqui é o Senhor Jesus, e ele está sendo reconhecido em forma de Deus, né? O aspecto da divindade do Senhor. Isso é muito interessante. E aí o versículo 18 diz assim para a gente: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, percebo que é usada a palavra Deus, tanto para o Pai, né, que ninguém nunca viu nem conheceu na sua questão de forma, né, porque Deus é Espírito, né, Deus Pai é Espírito, e aí, então, diz o texto que o Filho o revelou, né, ou seja, sendo o próprio Deus, como o próprio Deus, né, encarnado, vai revelar o Pai. Não é à toa que Jesus vai dizer para um dos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Tá certo? Então, João mostra muito claramente isso para a gente, na expressão era Deus, viu a Deus, o Filho, né? Esse o deu a conhecer, ele se revelou o Pai diante de nós. Também, quando olhamos lá para Romanos, capítulo 9, versículo 5, a gente vai vendo claramente que Jesus é Deus encarnado. Ele manteve ele tomou a forma humana, mas não perdeu a sua forma divina. Então, os teólogos vão dizer que o Senhor Jesus era 100% homem, né, e 100% Deus. As duas naturezas ali no mesmo ser. Bem, Romanos também confirma isso para a gente. Olha só, Romanos capítulo 9, versículo 5 diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele, como um judeu conhecedor, né, tanto do hebraico quanto do grego e ainda do latim, né, por ser um cidadão romano, ele vai dizer que o Senhor Jesus, né, o Cristo, é Deus bendito eternamente. Amém. Então, não há dúvida de que o Novo Testamento apresenta, reconhece o Senhor Jesus como divino, né, o Emmanuel, né, do hebraico, Deus conosco. E olha só, quando a gente pensa nessas expressões bíblicas, nós vamos ver que ele é um Deus bendito, ele não é um Deus qualquer.
né? Se a gente pudesse comparar com as divindades da época, não. Ele é bendito e eternamente. Por quê? Pois ele é um Deus eterno. Olha que interessante também, Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, percebam que nós estamos falando aqui de Cristo como o Salvador e como o nosso grande Deus. O El Gibor, né? El Gibor, Deus forte, né? Grande no sentido de força, de poder único, inclusive, né? Da mesma essência que o Pai. Então, nosso grande Deus e Salvador. Ora, ele é um Salvador porque ele veio para nos resgatar. E ele só nos resgatou por ser um Deus que salva. Isso é muito importante a gente conhecer, considerar e saber. Então, não podemos, de forma alguma, ignorar essas passagens, né, que fala de Cristo como Deus bendito eternamente, de que ele era Deus, né, e que ele manifesta a Deus, revela o próprio Deus na sua essência divina. Isso é realmente maravilhoso, a leitura das Sagradas Escrituras nesse aspecto, mostrando as características da divindade do Senhor no próprio uso dos termos que nós conhecemos e vemos na Sagrada Escritura com esse propósito de identificar a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo. E agora estamos tratando da cristologia, justamente mostrando esse aspecto da divindade do Messias prometido a Israel. E olha só, também temos lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, mais uma declaração do uso, né, da palavra Theos, um uso exclusivo para Deus, e embora essa palavra seja uma palavra grega, nós temos essa palavra sendo usada quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Então, lá no Antigo Testamento, em hebraico, quando vem a palavra se referindo a Deus, né, os gregos, os judeus, né, de origem grega, traduziram para a palavra grega Theos, sendo ali a sua equivalente formal, né, a tradução para a palavra do nome de Deus, para a palavra grega Theos. Né? Também temos ali a palavra Elohim, né, que é o termo usado para Deus, né, o termo em hebraico, e assim também foi traduzido como Theo em grego, que é a sua equivalência formal, tá certo? Então, olha aí, Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, percebam que Hebreus está fazendo uma referência aqui aos Salmos, né? Os Salmos da Bíblia, do Antigo Testamento, e aplicando para a pessoa bendita do Senhor Jesus, destacando nesse momento o aspecto divino do Senhor. Então, fica aí, né, essa clareza do texto bíblico, sobretudo no Novo Testamento, que é nossa parte, né, uma parte do nosso estudo aqui, do uso de Kyrios, Senhor, no sentido divino, e de Theos, Deus, no sentido divino, né, claro, para o Senhor Jesus, o Messias de Israel. Por isso que o texto diz, né? Mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, ou ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, em todos esses trechos, a palavra Deus é empregada com um sentido denso em referência àquele que é criador do céu e da terra e governador de tudo. Bem, fica aí, então, a certeza de que nós temos um Salvador, um Senhor que é divino, que é Deus encarnado. Então, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e é por isso que oramos ao Pai em nome de Jesus. Ali, né, tratando da divindade do Senhor que nos amou e, a si mesmo,
se entregou por nós. Que Deus abençoe as nossas vidas, que o Senhor fortaleça a nossa fé nessas revelações claras de quem é o Senhor Jesus. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais confiamos nele, mais vemos o agir dele nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que o eterno Deus de Israel os abençoe ricamente. Muito bem, também nós queremos dizer que se você tem sido abençoado, edificado com esses devocionais, com essas mensagens diariamente, que você dê aí o seu joinha, confirmando a bênção que é esse devocional, também compartilhando os nossos vídeos com as pessoas que você acredita que vão ser abençoados. Por exemplo, nós temos as histórias bíblicas contadas pela irmã Rose, são histórias maravilhosas, com encenação, com cenário, ali ela é muito criativa. Então, se você tem filhos, sobrinhos, netos, acesse o nosso canal, Templo Batista de Indianópolis, e compartilhe esses vídeos. Os seus filhos, netos, sobrinhos vão aprender mais da história bíblica, dos personagens bíblicos, de Deus, e também lições morais, lições de ajuda ao próximo, de amor ao próximo, de respeito às autoridades, de respeito aos pais. São ensinamentos bíblicos para a edificação dos nossos filhos, Então, faça isso, compartilhe, envie também os vídeos das histórias bíblicas contadas pela irmã Rose, tá bom? Com certeza vai ser uma grande bênção na vida dos pequeninos, tá certo? Mas também, depois que terminar esse vídeo, faça seu comentário, deixe lá seu comentário. Isso ajuda na divulgação do nosso canal no YouTube, para aqueles que estão buscando uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de exortação, de edificação, de consolação e de esperança. Temos tudo aí nos nossos devocionais diários, além das programações do nosso culto. Amém? Deus abençoe a cada um. Amanhã, um devocional com o pastor Marcos, e depois nos veremos no nosso próximo devocional, tá certo? Shalom a todos e que Deus abençoe.